Como vocês sabem, pelo menos você que é inscrito do canal e ativou o sininho da notificação, o Felipe de vocês conseguiu a façanha de ser cancelado pelos paraguaios. Os meus vídeos sobre as reivindicações paraguaias em relação à Guerra do Paraguai viralizaram na rede vizinha e começaram a surgir centenas de comentários de paraguaios que estão me criticando, me xingando, me zoando, me fazendo de meme. Só que agora um paraguaio me chamou na xixa no privado E falou que quer mostrar o lado dele, o lado dos paraguaios, em relação a essa polêmica, em relação a essa guerra. E nada mais justo do que dar espaço a esse nobre amigo paraguaio. Então, neste vídeo, nós iremos ler juntos o textão, as mensagens que esse paraguaio mandou para mim. Show de bola? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E, gente, só para lembrar vocês, hoje até meia-noite é o último dia da Black Friday da hashtag Treinamentos. Todos os cursos do nível mais básico ao avançado estão com mais de 50% de desconto. E a hashtag é reconhecida internacionalmente como uma das maiores empresas de treinamento da América Latina no mercado digital, no mercado de tecnologia e de programação. Então, não perca tempo. Junte-se aos mais de 100 mil alunos que aprenderam a dominar as principais ferramentas do mercado de trabalho, como Excel, Power BI, JavaScript e muito mais. Então acesse o site da hashtag Treinamentos clicando no primeiro link em destaque aqui embaixo na descrição desse vídeo ou aponte a sua câmera para o QR Code da tela e aproveite a Black Friday da hashtag Treinamentos. E só para avisar vocês que eu estou com a voz um pouco fraca, então não reparem nisso, mas acredito que dê para vocês entender perfeitamente o que eu estou falando. Show de bola? Então vamos continuar com o vídeo. Como eu disse para vocês no início do vídeo, eu consegui a façanha de ser cancelado pelos paraguaios. O que acontece é que os meus vídeos sobre a reivindicação paraguaia, sobre o troféu de guerra que os paraguaios querem de volta, no caso do canhão El Cristiano, sobre as controvérsias da Guerra do Paraguai, viralizaram lá na rede vizinha, principalmente no feed da rede vizinha, no território paraguaio. Consequentemente, os meus vídeos, que geralmente são direcionados ao Brasil, começaram a ter centenas de comentários paraguaios, muitos me zoando, muitos me fazendo de meme, muitos brincando comigo, muitos me criticando, algumas críticas, até um pouco mais intensas, não só contra a minha pessoa, mas também contra os brasileiros, contra o Brasil, o que mostra que ainda existe um sentimento de revanchismo nos paraguaios em relação a uma guerra que aconteceu há quase 2 séculos. E até aí, tudo bem, faz parte do jogo da comunicação, faz parte da rede social, faz parte principalmente da democracia. Então, até aí, tá tudo certo. Muitos comentários, muitas críticas, não só dos paraguaios, mas também do próprio público brasileiro, eu levo na esportiva, a crítica que é construtiva, eu levo como aprendizado. O meu público brasileiro em geral é um povo que brinca muito, que zoa muito nos comentários, isso faz parte hoje da internet. Só que ao longo de quase 10 anos em que eu estou trabalhando no YouTube, principalmente neste canal, eu sempre preguei a vocês a importância de nós falarmos sobre os dois lados da história. Eu sempre falei para vocês a importância da imparcialidade, e você ser imparcial não quer dizer que você não tenha uma opinião formada sobre o assunto. Você ser imparcial, acredito eu, na minha insignificância, na minha humilde opinião, que não quer dizer que você vai estar sempre em cima do muro. Você pode ser imparcial em relação aos fatos da Guerra do Paraguai e ainda assim acreditar que o Brasil estava certo ou acreditar que o Paraguai estava certo. Então, no meio dessa polêmica toda, um paraguaio me chamou lá no direct, no Instagram, onde geralmente eu respondo todas as pessoas que me procuram, porque lá é mais enxuto, então as pessoas que mandam mensagem eu consigo ter um controle maior e me comunicar com elas. Então esse paraguaio entrou em contato comigo, mostrando a versão dele sobre alguns assuntos abordados nos meus vídeos sobre as reivindicações e as polêmicas envolvendo o Paraguai, o Brasil e a Guerra do Paraguai. Nada mais justo também com vocês que acompanham o meu trabalho, nada mais justo do que comigo mesmo, que sempre pregou o outro lado da história. Então vamos ver o outro lado da história dessas controvérsias a respeito da Guerra do Paraguai. E como vai funcionar? Ele mandou vários textos grandes a respeito do vídeo que eu fiz da polêmica do cancelamento dos paraguaios. Nós vamos ler juntos. Eu não li
tudo que ele mandou. Na verdade, eu li 2, 3%, porque naquele momento em que ele mandou o texto, eu pensei em fazer um conteúdo a respeito disso, e para que o vídeo fique de forma espontânea, fique de forma dinâmica, ia ser legal que eu lesse na íntegra com vocês. Então, a partir do momento que eu começar a ler, eu vou ficar um pouquinho para cá e vou colocar o print da mensagem aqui com o arroba preservando a identidade da pessoa. Show de bola? E juntos vamos reagir. Vai ser interessante, vai ser da hora, vai ser bacana. Aí, vamos ver no que vai dar, vamos pro pau. Show de bola? Então, é isso. Ó o passe de mágica da edição. Ó, a qualquer momento eu vou aparecer com o celular na mão. Calma aí. Tá vendo? Tá vendo? É a mágica da edição. Ai, galera, peço pra vocês desculpa pela minha voz, que realmente tá bastante fraca. Bem, então vamos lá. O nome do paraguaio é Emanuel. Ele mandou o seguinte: Opa, Felipe, beleza? Tentei me comunicar contigo pelo TikTok referente ao caso de cancelamento dos paraguaios. Eu sou paraguaio mesmo, então mais ou menos posso te explicar, então se puder dar uma olhada. Só peço que se existir alguma postagem ou algo referente ao que eu disse, seja borrado o meu arroba. Também porque com certeza vai ter gente vindo atrás querendo fazer o mesmo. Abraços, amigo. Posso copiar e mandar por aqui para você porque ficou como não enviado. O que aconteceu é que de fato começou muita gente flopar nos comentários lá na rede vizinha. Eu tirei o modo de enviar mensagens para mim sem ser o meu seguidor ou que eu siga também lá na rede vizinha. Então a pessoa não consegue entrar em contato comigo. Caso que já é ao contrário do Instagram. Lá, se você não me segue, você vai mandar mensagem para mim, vai cair numa caixa como solicitação de mensagem, lá eu vou abrir e vou ler, certo? Tanto que ele fez a mesma coisa, ele tentou entrar em contato comigo no TikTok, não conseguiu, entrou no Instagram. Até para eu ter o controle também da situação. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Eu sou um paraguaio, puro mesmo. Mas por conta da convivência com brasileiros aprendi o português. Acabei de assistir o seu vídeo referente ao caso de cancelamento. Realmente é um caso bem complexo para os paraguaios, por conta que Solano Lopes é considerado um herói no nosso país. Abre parênteses. Eu mesmo sempre investiguei sobre a guerra, então discutia muito com os meus professores. Fecha parênteses. Eu já fui um desses que detestavam os brasileiros por conta dessa guerra. Aqui é chamada de La Guerra de la Tríplice Aliança, ou, em Guarani, Guerra Guazú, Guerra Grande. Então a maioria dos paraguaios somos doutrinados a acreditar que somos 100% inocentes, né? Somos inocentes 100%. Continuando. A nossa versão é que o Paraguai estava tentando ajudar a guerra do Partido Blanco versus Partido Colorado, que estava sendo apoiado pelo Brasil no Uruguai. Então o Partido Blanco, que tinha relações com o Paraguai, estava sendo derrotado. Por isso, Solano Lopes mobilizou e iria no Uruguai ajudar na guerra. Porém, para ir ao Uruguai, o Paraguai tinha que passar pela Argentina. Nesse momento, a Argentina estava meio que de olho nessa treta no Uruguai e também tinha intenções de se aproveitar e tomar outra metade do Uruguai. Então, com isso, a Argentina não permitiu o acesso. Com isso, o Paraguai declarou guerra à Argentina e logo foi formado a Tríplice Aliança, iniciando as tretas. Como vocês podem ver no print, eu fiz uma intervenção perguntando se ele tinha assistido o meu vídeo, né? Eu mandei mensagem junto com ele, aí veio outra mensagem dele por cima. E de fato, como ele mesmo explica, a Solano Lopes, com a sua intenção, segundo ele, de apoiar o Partido Blanco, né? O Partido Blanco na Guerra do Uruguai, foi lá e invadiu a Argentina. Logo, o próprio Solano Lopes começou uma guerra com uma nação independente. Logo, essa guerra internacional envolvendo 4 países partiu primeiramente de Solano Lopes. Continuando, estou mais ou menos resumindo, mas em síntese, muitos são doutrinados e o outro lado, a maioria dos paraguaios, são muito patriotas, muito mesmo. Então, automaticamente, qualquer coisa que vá contra o país, automaticamente, os paraguaios se comportam dessa forma, se colocam na defensiva para tudo. E começam os xingamentos em Guarani,
e a serem desrespeitosos. Óbvio, não defendendo isso, até porque sou a favor do diálogo e do bem-estar na região e que os nossos povos se levem cada vez melhor. Que de fato existe uma boa relação, porque o Paraguai é o país que mais tem brasileiros na América Latina. Então não existe esse, abre aspas, ataque aos brasileiros. Se fosse assim, não existiriam tantos brasileiros se mudando para cá continuamente. Interessante. Nesse caso, o nosso amigo paraguaio Emanuel está explicando que o cancelamento, que de fato, cancelamento, modo de dizer, não é um cancelamento a nível nacional, graças a Deus, mas essa pequena polêmica envolvendo os meus vídeos em um grupo, talvez um pouco grande, de paraguaios, não é algo generalizado, não é assim que os paraguaios, acredito eu que ele quis dizer, no modo geral, enxergam os brasileiros, até porque o Paraguai é o país na América Latina que mais recebe os brasileiros. Show de bola? Aqui ficou muito bem explicado, inclusive um rapaz muito educado, muito bem intencionado, e eu entendo perfeitamente essa questão de patriotismo, porque se fosse ao contrário, até porque se fosse ao contrário, eu conheço bem pelo menos o meu público, que também é bastante patriota, e nós temos também esse patriotismo muito exacerbado quando nos referimos a situações da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente da Segunda Guerra Mundial em relação à Força Expedicionária Brasileira, aos ataques covardes da Alemanha e da Itália. E toda vez que a gente entra nesse assunto, pelo menos o meu público é visivelmente motivado e emocionado pelo seu patriotismo. Então é completamente compreensível esse patriotismo paraguaio. Show de bola? Continuemos, se minha voz permitir. Vou fazer uma pequena pausa para tomar uma água. Eu não sei por que eu tô fazendo isso. É que eu tô tentando deixar o vídeo também um pouco mais divertido. Mas eu já tô velho para ficar estalando os dedos, né? Mas continuemos. Como vocês podem ver aqui no print, ele falou de sim senhor de uma forma muito educada, até porque eu sou jovem, sobre a pergunta que eu fiz, ele tinha assistido o meu vídeo, então ele me respondeu. Ali na hora que eu fiz a pergunta, acabou indo em cima da mensagem dele, correto? Continuando, ele disse: eu vi a parte que você disse que, obviamente, não podemos generalizar que todos os paraguaios são assim e que ainda existe uma cicatriz. Então, como vi que você deu espaço para a mensagem de um dos paraguaios que tentou explicar, então apareci para tentar explicar de forma mais ampla, já que, como notei, que ele não escrevia em português, então decidiu não prolongar muito a versão. Quem não assistiu meu vídeo falando sobre essa polêmica, sobre esse cancelamento, é só você clicar no card aqui em cima que você vai assistir o vídeo e vai ver a mensagem da qual Emanuel se refere. Teve um rapaz paraguaio que entrou em contato comigo, só que ele só falou paraguaio, então teve muita coisa que ele não adentrou devido também ao idioma, correto? Então ele foi bem resumido sobre um ponto específico em relação à Guerra do Paraguai. Continuamos. Aqui eu disse, né, show, depois vou ler com atenção aqui. Muito obrigado pelo ponto de vista e quando eu ler eu dou o feedback aqui. Só que o meu feedback está sendo no vídeo. Emanuel, esse vídeo é especialmente para você. Show de bola? Pelo menos você vai poder dizer que algum influenciador um pouco grande na internet foi cordial, assim como você foi cordial comigo. Então esse aqui é a minha resposta a você, o meu feedback ao que você disse. E até o momento eu estou gostando bastante da sua forma educada de propor o debate em relação a um acontecimento tão importante da nossa história, da história sul-americana, correto? Aí eu perguntei para ele, me fale sobre tu, de onde é, como conhecer os brasileiros, só para eu contextualizar em caso de alguma postagem. Acabou que eu não contextualizei nada, vou contextualizar aqui no meio do vídeo. Ele continuando a mensagem anterior a respeito da generalização dos paraguaios, do cancelamento dos paraguaios, ele disse: e esqueci do detalhe, uma das marcas que ficou da guerra para os paraguaios foi a Batalha de Acosta Nu, em português, Nu, onde o Conde Edu com o exército assassinaram e botaram fogo nas crianças e mulheres. Pode ser interpretado de ambos os lados, que o Solon Lopes obrigou eles a lutarem ou que eles foram patriotas e deram a vida pelo país. Então, por isso, a ferida fica um pouco exposta ainda, tanto que no Paraguai, o Dia das Crianças é comemorado no dia 16 de agosto, dia dessa batalha. Olha que coisa interessante. Eu fiquei até um pouco mexido. Esse negócio de criança é um pouco complicado. Não, de vida, né? Enfim.
Eu não sabia desse fato, inclusive eu vou estudar sobre. E a guerra realmente é uma guerra que, no fim das contas, a população civil acaba sempre sofrendo com isso. Eu sou patriota, sempre tentei ensinar ao meu público ser patriota, e você ser patriota não quer isentar o erro. Você não pode deixar de reconhecer os erros do seu país, porque senão você vai estar sendo um patriota falso. Patriotismo, para mim, não tem nada a ver com ideologia política, com bandeira de direita ou esquerda. Patriotismo, para mim, na minha definição enquanto ser humano, enquanto encarnado, enquanto umbandista, enquanto espiritualista, é o amor que eu tenho pela minha pátria, pela minha terra, pelo meu povo. Isso é ser patriota. Então, realmente, eu não sabia desse fato. E eu não consigo agora dizer com precisão até que ponto foi uma consequência de Solano Lopes, ou até que ponto, de fato, foi um crime de guerra, como os paraguaios acusam os brasileiros, ou até que ponto poderia ter sido evitado esse ataque a mulheres e crianças, porque realmente na historiografia, pelo menos brasileira, há essa parte da interpretação onde dizem que Solano Lopes obrigou mulheres não, mas crianças sim, a lutar nessa guerra. Né? Continuando, aqui ele respondeu a minha pergunta, onde eu perguntei sobre ele, de onde ele era, como ele conheceu os brasileiros. Tá? Continuemos. Bom, o Emanuel, o nosso irmão paraguaio, se apresentou, dizendo o seguinte: bom, moro no departamento de Canindeyú, Nova Esperança, uma cidade onde a maioria é brasileiro ou descendente. Antigamente era tipo 90% BR e 10% paraguaio, mas com o tempo vieram muitos paraguaios e ficou 50-50. Mas como foi uma colônia com cultura brasileira, então muitas das coisas daqui, inclusive, estão em português. Na época de escola, na minha sala de aula, de 30 crianças, 27 eram brasileiras ou filhos de brasileiros nascidos no Paraguai. Então, com isso, pela convivência, o português se tornou um segundo idioma, já que na minha família era falado o Guarani. E o castelhano ficou como o terceiro idioma. Então pela convivência, o português se tornou o segundo idioma, já que na minha família era falado o Guarani e o castelhano ficou como o terceiro idioma. Mas hoje em dia é tudo tranquilo, todo mundo se entende e busca um progresso da cidade. Interessante o ponto de vista do Emanuel. Interessante. Então, assim como eu, existem vários outros jovens paraguaios que não consideram Solano Lopes como um herói, e sim o que causou a destruição do país. Por conta disso, até entre os paraguaios, existem umas tretinhas. Inclusive, já pego essa deixa para dar espaço ao paraguaio que quiser defender a sua tese a respeito da Guerra do Paraguai. Espaço para o paraguaio que acredita que Solano Lopes foi o herói e que o Brasil foi o grande vilão, que o Brasil, Argentina e Uruguai foram os causadores dessa guerra maléfica para os paraguaios. O espaço está aberto, caso você queira se posicionar, só entrar em contato comigo ou pelo e-mail profissional que está em destaque aqui embaixo na descrição desse vídeo ou chamando lá no direct no Instagram. Show de bola? Continuemos. Bem, como vocês podem ver, eu perguntei para o Emanuel se ele queria dizer outra coisa em relação do que ele já tinha dito para os inscritos do canal, até porque eu já tinha intenção de gravar um vídeo. Só que essa minha pergunta foi em cima de outra mensagem dele e acredito que ele tenha respondido essa minha pergunta na próxima mensagem, que é quando ele agradece, né? Ele faz os seus agradecimentos. Continuando o que ele disse, a outra parte é que... Bom, na história paraguaia, eles não dão muita ênfase à campanha do Mato Grosso, onde os paraguaios invadiram Mato Grosso e destruíram cidades, hospitais e mataram civis. Então, por isso se deve a reação de muitos das reações paraguaias em contra do seu vídeo, porque a maioria nem sequer sabem o que realmente aconteceu. Só herdaram a cultura de acreditar que o maior assassino foram os brasileiros e que os paraguaios foi atacado quase que sem motivos. E de fato, a primeira agressão internacional, a primeira agressão de um país soberano contra outro país soberano veio por parte de Solano Lopes. Solano Lopes apreendeu o navio Marquês de Olinda, prendendo o presidente da província do Mato Grosso e em seguida invadiu e atacou a província do Mato Grosso. Esse foi o estopim para o início da Guerra do Paraguai, porque a partir daí o Brasil declarou guerra
aos paraguaios. Se fosse ao contrário, se o Brasil tivesse atacado uma nação soberana como o Paraguai, aí o Brasil perderia 60% de sua razão, acredito eu. Mas o Império do Brasil foi uma reação de uma ação, porque até aquele momento o Uruguai, como a gente vê muito em situações como a Ucrânia, como a Síria, como países do Oriente Médio, era um país, um tabuleiro da geopolítica motivado, movimentado por interesses argentinos, brasileiros e paraguaios. Até aquele momento nenhum país tinha se atacado diretamente, e o primeiro ataque, a primeira agressão, foi de Solano Lopes. Logo, tudo o que aconteceu na guerra começou por culpa de um indivíduo, no caso, Solano Lopes. No meu ponto de vista, é claro, na minha humilde opinião. Realmente, tudo isso foi uma parte triste da história. Muitas das coisas, inclusive, a gente nem sabe realmente por ambas as partes, já que cada um vai contar a história que melhor convém. Só quer dizer que mesmo que espero que essa cicatriz por parte dos paraguaios chegue a sarar e a relação da América Latina melhore. Claro, é bastante complicado, mas tenho esperança. Assim, nos tornamos potências regionais e assim, com isso, recuperar as nossas riquezas tomadas pelos colonizadores espanhóis e portugueses. Brincadeira, foi uma piada. Bem, ele continuando agora o agradecimento. Agradeço em caso que houver um espaço e boa sorte sempre no seu canal. Todo canal de informação de história, política e geopolítica devem ser apoiadas, já que é educação que falta a muitos para entenderem melhor o que acontece no país e no mundo. Mas ainda o seu, que por mais que foi maltratado nos comentários pelos paraguaios, atuou de forma educada sobre o assunto. Obrigado por não generalizar a todos. Saudações, irmãos. E essa aqui foi a mensagem, foi o recado do nosso irmão do Paraguai, Emanuel. Bem, o meu feedback. Um rapaz muito educado, muito simpático. E não digo isso porque ele tem uma linha bem imparcial a respeito dos acontecimentos, reconhecendo até mesmo certos atos contestáveis e controversos por parte do Brasil, né? Mas a forma como ele abordou toda a situação. Tanto que, novamente, eu deixo espaço ao paraguaio que acha que nós fomos os vilões para falar aqui no canal, para entrar em contato comigo, que eu vou ceder esse espaço. Porque é importante realmente a gente sempre ver o outro lado da história, até visando um bom relacionamento entre nações, entre povos. Já imaginou se os países da América do Sul fossem tão unidos como os países da União Europeia? Realmente nós não teríamos tantos problemas assim na geopolítica, né? Hoje, a gente, pelo menos eu vejo a América do Sul muito dividida, né? Muito afastada um dos outros, né? Os países sul-americanos afastados um dos outros. Isso para mim é uma coisa bem nítida, pelo menos nesse século XXI. E é claro que não podemos generalizar, brincadeiras à parte, até porque o meu público, pelo menos o que eu conheço, é bastante brincalhão, fala que vai anexar isso aqui, fala que vai anexar ali, mas também não podemos cair nessa armadilha. Temos que fazer a nossa autocrítica e reconhecer as nossas falhas perante também aos nossos vizinhos ao longo da história. É muito interessante, é um feedback muito positivo em relação a essa mensagem, porque a gente aprende. Até então eu não sabia sobre essa questão do Dia das Crianças lá do Paraguai, do Conde Edu, dessa batalha, dessas vítimas, crianças e mulheres. Inclusive eu vou estudar, é um gatilho para aprender mais sobre a história do meu país, do meu povo, do nosso continente. Então é sempre bom. Você vai aprender mais com alguém que tem uma opinião diferente da sua do que alguém que já tem uma opinião igual à sua. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam da opinião, da mensagem do nosso amigo Emanuel. Comente aqui embaixo para a gente debater. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Novamente, desculpe pela garganta, realmente a garganta bem desgastada. E se Deus quiser, se o homem lá em cima quiser, homem não, né? Se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal, vamos falar de história. E não se esqueça de aproveitar a promoção da hashtag treinamentos, da Black Friday da hashtag treinamentos, que acaba hoje, meia-noite. Acesse o link que está aqui embaixo nos comentários ou aponte a sua câmera para o QR Code da tela. Fiquem todos com Deus e até mais!